onde todo mundo é condicionado do lado de cá, que se puser o pé do lado de fora, vai ser engolido vivo pelos monstros da existência. Fora da igreja, fora da vila, só existem monstros. E o discurso é: estamos tentando proteger você do monstro. Não é ensinando você a combater o bom combate na vida e no mundo, porque Jesus disse: eu não te peço, Pai, que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. No mundo, as portas do inferno não prevalecerão contra eles no mundo. É oposto e diferente o fluxo. No Evangelho a gente é preparado para aprender a viver em qualquer mundo. Na religião a gente é tirado do mundo, a gente perde os anticorpos, a gente perde toda a relacionalidade, a gente fica como esses cães aí, condicionados e com medo de tudo, apavorados. E também tem alguns que quando saem surtam e ficam cães coléricos e doidos, como a gente está vendo acontecer na nossa experiência, que tem nos cães apenas uma analogia do que entre nós é um fato que se esparrama incontestavelmente. E aí, Braulio? É isso aí, Caião. Caião, parece que está falando exatamente de mim em relação ao tema, tá? Vivo esse dilema, um embate comigo mesmo, mas não sei como sair dessa inércia, não consigo orar, me entregar. E o pior, que com isso estou deixando de ser feliz, e mesmo assim não consigo me mover. Como sair disso? Caminho de morte, sensação de estar perdendo o melhor da vida, oportunidade de fazer as pessoas felizes. Na teoria eu sei tudo, mas não consigo viver. O que falta? Se não fosse de tanto ouvir você, acharia que não sou escolhido. Bom, primeira coisa é tirar da cabeça essa ideia desse tipo de eleição, desse tipo de escolhido, né? Escolhido. Você acredita mesmo que tem um bocado de gente aí fora que não foi escolhido? Hein? Ou você acha que essa linguagem de Paulo é uma coisa que transcende a linguagem e que diz respeito exclusivamente a Deus, e que metermos-nos nessa história é blasfêmia? Se você concorda com a segunda opção, eu digo amém a você. Se você está preso ainda na primeira opção, na presunção de que eu sou escolhida e tem muita gente que não é, eu lamento por você, porque é essa ideia que gera essa espiritualidade. É essa ideia da escolhida para esse tipo de eleição de gado, eleição de gado marcada assim, ó. Essa vaca aqui é boa, bota ela para o reino de Deus. Essa eleição que fica todo mundo querendo saber como é. E se a eleição de Deus acontecer do ponto de vista da linearidade histórica apenas no último dia? Porque para Deus passado, presente e futuro não existem. E se aquilo que Paulo chamou, os predestinou em amor, seja um modo do Paulo aprisionado ao tempo e espaço, falar de algo que Paulo não conseguiria jamais compreender, que seria o fato de que a escolha de Deus foi apenas a escolha de todos nós, de cada um de nós. E que, como para ele não há passado, presente e futuro, quando a vontade humana diga, alimentada pela graça dele, por tudo que ele bota em favor de todos, diga, eu quero, ele diga, meu escolhido. Mas que do ponto de vista da linearidade do tempo e espaço, fosse uma coisa que acontecesse no fim de tudo e não no início de tudo. Porque passado, presente e futuro são a mesma coisa em Deus. O que faz essa conversa inteira se tornar ridícula. Ridícula, patética. Mas essa ideiazinha do Deus que marcou você ali, e tem um monte de outros que estão aí marcados para a danação, gera essa espiritualidade. Leia para ela de novo o que ela disse, que ela vai entender melhor agora um pouco a si mesma. Sim, vou pegá-la aqui, peraí. Vivo esse dilema, um embate comigo mesmo. Não sei como sair dessa inércia, não consigo orar, me entregar. E o pior que com isso estou deixando de ser feliz e mesmo assim não consigo me mover. Como sair disso?
presa na eleição. Caminho de morte, sensação de estar perdendo o melhor da vida, oportunidade de fazer as pessoas felizes. Na teoria sei tudo, cara, mas não sei consigo tudo viver. que da eleição. O que falta? Não, ela não sabe nada, porque se ela soubesse o Evangelho, ela não concluiria com essa coisa da eleição. Nesse sentido, esse tipo de eleição não concerne ao Evangelho. No Evangelho, Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é só o que interessa ao ser humano. E segui-lo. Quem seguir é eleito, quem não seguir não é eleito. E para mim, esse é um assunto que não existe, que, como eu já disse, é ridículo. Porque eu estou preso ao tempo e espaço. Ontem é passado, hoje é presente, amanhã é futuro. Mas para Deus, ontem, hoje e amanhã são a mesma coisa. Então, com que palavras direi eu que Deus amou a todos, e todos os que o amaram de coração foram amados por Deus e se tornaram por isso, pela amizade de Deus, as primícias de Deus no mundo? Com que linguagem eu direi isso, se eu tiver apenas o impacto dessa certeza ou a impressão dessa verdade e não tiver meios nem elementos de comunicá-lo? E se for como eu disse, e se no último dia a gente vir que a predestinação de Deus aconteceu ao contrário, de trás para frente, do futuro para o passado? Porque para Deus passado e futuro são a mesma coisa, tudo está acontecendo nele. Portanto, essa é uma conversa idiota, totalmente tola. A única coisa que tem que ser concernente a ela é essa entrega de vida no Evangelho, aprendendo a viver pela fé. Porque o que ela precisa, ela está tão presa a essa coisa do: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sou uma eleita. Será que eu perdi a eleição? Se eu perdi a eleição, e se eu nunca fui eleita? Se eu nunca fui eleita, não adianta eu fazer nada. E se eu fui eleita, por que eu estou assim tão desanimada? A coitada está deprimida, que pode ser por essa causa, ou pode ser por essa e outras causas, mas ela está deprimida e fica no dilema. Qual é o dilema? Será que eu sou eleita? Se eu sou eleita, por que eu estou assim? Não, acho que eu não sou eleita, deve ser por isso que eu estou desanimada assim. Olha o que um negócio religioso pode fazer de mal na cabeça de uma pessoa, quando o mais simples é ficar de pé e dizer: meu Deus, eu acho que estou deprimida. Eu estou deprimida, eu estou precisando ver o que está acontecendo comigo. Por que eu estou tão desmotivada para isso, aquilo? Vou ver primeiro se os meus hormônios estão com problema, se eu estou com problema vitamínico, se eu estou com problemas orgânicos, identificar causas psicológicas. Mas o dilema dela é esse. Ela está aí. E tudo nasce dessa eleição, dessa premissa, desse pressuposto angustiante. Meu amigo, você já imaginou o que é você ter na cabeça essa ideia e acordar com ela? Será que eu sou eleito? Será que eu não sou eleito? Isso desmobiliza você para tudo. Se isso atinge você com um poder de visceralidade, de céu e de inferno, que energia sobra em você para andar, estudar, ir à escola, trabalhar? Que curiosidade sobra? O que mais sobra se isso se instala numa pessoa? O que sobra? Tudo é drenado por aí. É uma desgraça, é um buraco negro. É instalar no indivíduo uma questão sem fundo e dizer que esse é um problema para ele resolver. Isso é uma desgraça horrorosa. É uma amiga, não é isso? Sim, não, é um cara. É um cara? Então, meu falando amigo, como mulher, deixa eu... meu querido amigo, eu estava falando com uma menina, mas é com um menino. Meu querido, eu sugiro a você que entre lá no meu site, leia, bote palavras e pesquise, vá lendo. Tem muita coisa lá que vai ajudar você a ir tirando esse nó gódio da sua cabeça. E outra coisa, que eu sei o que eu estou lhe dizendo: pegue o Evangelho de Mateus e leia em sequência, como se fosse um livro do Garcia Marques, tá legal? Sim, leia Mateus como se fosse um capítulo de um livro, Marcos como se fosse outro capítulo, Lucas outro capítulo. Cada livro daquele é mais ou menos o tamanho de um capítulo de livros expressivos por aí. Tem cartas de Paulo que são besteirinhas, valendo em sequência.
E depois me diga se a leitura da palavra com que você lê lá no meu site não terá iluminado você imensamente para ver que não vale a pena viver num dilema idiota sobre uma coisa que não é proposta de Deus para você. Porque o que interessa a você é saber o seguinte: Jesus disse: aquele que vem a mim, eu de modo algum o lançarei fora, e ninguém o arrebatará da minha mão. Quanto ao mais, meu irmão, você está cansado, drenado por esse dilema teológico desgraçado quanto a tirar energias do ser. Pare com isso. Isso não é um bom combate, não é uma boa reflexão, não procede do amor de Deus. Essa angústia, nenhuma delas que não produzam vida. Pare com isto. Descanse em Jesus, você é dele. Caminhe em toda paz, você é dele. Sossegue isso, bote a culpa em mim se você quiser. Eu estou lhe dizendo, pode botar. Tão certo eu estou do que estou lhe dizendo. Descanse, leia a palavra e respire. E você vai ver como as coisas vão se organizar na sua mente, em nome do Senhor Jesus.